Olá pessoal, sou o professor Anastácio do canal Professor Conectado. Estou trazendo mais uma videoaula aí para o canal e para você também. E o tema dessa videoaula é a equação do segundo grau, tá? Importante assunto aí estudado no ensino fundamental e médio. Mas desde já, pedindo seu like, inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar uma videoaula nova no canal. Irei estar postando sempre, como eu sempre digo, tá? Como mencionei na introdução da videoaula, né, o assunto é a equação do segundo grau. Irei fazer mais um exercício aí envolvendo esse importante assunto aí de maneira simples e prática para você entender, tá? E eu tenho uma situação aqui no meu quadro e ela diz o seguinte, ó. Equação do segundo grau, simples, né? Só o título lá, equação do segundo grau. E aí, se você observar, eu tenho realmente uma equação do segundo grau que completa, né? Lá, ó. Menos x ao quadrado, menos x mais 30 igual a zero. Simples, né? Lembrar você que para encontrar o conjunto de solução da equação, ou as raízes da equação, né? Nós iremos usar, né? A fórmula de Bhaskara, ou seja, a fórmula resolutiva, né? Mas antes nós calculamos o delta, depois a parte que envolve os x, não é isso? Ó. Mas antes de começar a resolver, vamos indicar os coeficientes da equação. Já resolvendo também, né? Indicar os coeficientes da equação, que é importante. O A, o B e o C. Lembra? Tranquilo, né? Então, o A, o B e o C. Aí lembrando a você o seguinte, que o A é o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. Aí no meu caso, se você observar, eu tenho um menos. Então, não tem outra coisa aqui, né? Não tem outro número, então é menos 1, tá? Toda vez que isso acontece aqui, ó, vale menos 1, tá? Então lembra disso aí, ó. Então o A, menos 1. Pronto, ó. E aí o B tá na mesma forma lá, ó. Não tem número aqui, na verdade tem só o sinalzinho de menos, ó. E aí toda vez que tem menos aqui, indica que é menos 1, tá? Tranquilo, ó. Menos 1, com o sinalzinho, não, de jeito aí, tá? Bom, e aí o C tem lá, o C é o mais 30, ou seja, o 30, né, é o termo independente da variável x na equação, não é isso, ó? Por que é que não tem x nele lá, ó? Tranquilo. Bom, já indicamos os coeficientes. Agora, lembrar a fórmulazinha do delta, né? Eu disse que nós iremos calcular o delta primeiro, né? Então, lembrando a fórmula, nós temos, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ó. Lembrou a fórmulazinha, né? E delta é igual b ao quadrado menos 4ac, tranquilo, né? Bom, e aí fazendo a substituição nela, nós temos, ó, b ao quadrado, ou seja, o valor do b, né? Então, b aqui vale menos 1. Aí nós colocamos parênteses porque ele está elevado a 2, não é isso, ó? Então, menos 1 elevado a 2, ó. Pronto, elevado ao quadrado, certo? E aí, menos 4, que é da fórmulazinha, vezes o A. O A aqui, nesse caso, vale 1. Então, colocamos parênteses também nele, aqui, ó, tá vendo, ó? E aí, para separar a multiplicação, um sinalzinho de menos, não é isso? O 30 é positivo, então não precisamos parênteses. Aí nós substituímos aqui no lugar do C, né? Não é o valor do C? Pronto, aí agora resolvemos, né? Assim que a gente resolver isso aqui, nós teremos, né, o valor do delta, né? Menos 1 ao quadrado, aí é tranquilo, ó. Menos 1 vezes menos 1, aí vai dar mais 1, né? Tranquilo, ó. 1. Nem precisamos colocar o mais, não é isso? Aqui nós fazemos o estudo de sinal primeiro, ó. Menos vezes menos, mais. Aí mais vezes... menos vezes menos, mais, vezes o mais do 30 aqui, então mais, continua mais, não é isso? Ó? Então, menos vezes menos, mais, vezes mais, mais, pronto. Aí agora multiplicamos, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 30, 120, ó, dá para fazer de cabeça? Não dá? Tranquilo, ó, pronto. Agora, somando aqui, ó, nós teremos o valor do delta, ó, 1 mais 120, 121, tranquilo, né? Aí, ó, encontramos o valor do delta aí, ó, lembrando que ele é maior do que zero, nós temos duas raízes distintas, não é isso? Ou seja, diferentes, não é isso? Então, encontrar essas raízes aqui, né, usando a fórmulazinha que eu disse, né, lá, ó, x é igual simétrico do b, mais ou menos raiz do delta, exatamente desse valor que nós encontramos, sobre 2 vezes a. Pronto, ó, 2 vezes a. E aí, fazendo a substituição, nós temos, ó, simétrico do b, o oposto dele, né? Então, eu tenho lá, ó, menos 1, então o oposto é o quê? Mais 1, né? Então, colocamos só o mais 1 aqui, só 1, né? Não precisamos colocar o mais, não. Então, ou então você pode multiplicar, ó, menos vezes menos, mais, ó, tranquilo. Mais ou menos, que é da fórmula, raiz quadrada do delta. O delta é 121, então raiz de 121, ó, tranquilo. E aí, sobre 2 vezes a. O a vale menos 1 aí, colocamos um parênteses aqui e o menos 1 aqui, ó, pronto, ó. Agora, resolvemos aqui para depois a gente calcular as raízes, não é isso? Ó? Então, resolvendo ali, nós temos, ó, repetimos o 1, tranquilo, o mais ou menos que é da fórmula, e aí tiramos a raiz quadrada de 121. É uma raiz até bastante fácil de lembrar, porque, ó, se você lembrar o seguinte, a raiz de 100 é 10, então, ó, 11 vezes 11 vai dar 121, ou seja, a raiz de 121 vai ser 11. Ou então você faz por tentativa, igual eu já sugeri aí em outras videoaulas, né? Vai multiplicando números vezes ele até chegar no 121, porque nós sabemos que é um número elevado ao quadrado, não é isso? Ó? Então, 10 vezes 10, 100, 11 vezes 11, 121. Aí, dá tranquilo, né, para fazer por tentativa, né? Então, a raiz quadrada de 121, 11. Pronto, está resolvido o problema.
Aí sobre 2 vezes menos 1, aí nós temos que lembrar o seguinte, ó, multiplicar o sinal. Então aqui é mais, aqui é menos, então menos, né? Ó, mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2, ó, pronto. Ó. Agora nós teremos, ó, x' ou x1, né? Eu vou usar x1, x2' ou x2, vou usar x2, tá? Bom, aí fazemos aqui com positivo primeiro, mas não tem problema, se você fizer com negativo, não é regra não, tá? Ó, somando 1 mais 11, nós já decidimos que a raiz de 121, não é isso? Sobre menos 2, ó, muito cuidado com esse sinalzinho aí, ó, tá? Ele acompanha aqui, ó, até a gente chegar no finalzinho aqui. Vou deixar aqui que eu vou virar para resolver, tá? Agora vou fazer com negativo, ó, 1 menos 11, ó, tranquilo, ó, que é a raiz daquele delta ali, não é isso? Sobre menos 2, ó, muito cuidado, ó, deixa ele aqui, deixa ele aqui, ó. Agora eu vou virar, tá? Virando para resolver nós temos, ó, primeiro, ó, se você observar eu tenho dois num positivo aqui, ó lá, ó, mais 1 mais 11 dá 12, não é isso? Ó, já repetimos aqui. Aí, dividido por menos 12, ó, tá? Menos 2, ó, tá vendo que tem um menos 2 aqui? Eu vou até deixar ele aqui, ó, que aí nós iremos resolver aqui, ó, x1 vai ser igual, ó lá, 12 dividido por menos 2 vai dar menos 6, não é isso, ó? É o mesmo que você dividir, ó, mais, vou até pôr mais aqui só para você ver, ó, mais dividido por menos, menos, tá? Ó lá, ó. Então, 12 por 2, 6, ó lá, menos 6, já temos a primeira raiz. Agora a segunda. Agora eu tenho um positivo e um negativo, olha lá, ó. Então eu vou fazer a diferença. Só que o negativo aqui, eu tenho mais negativo do que positivo, então vai sobrar dele, não vai? Olha lá, ó, vai sobrar quantos? 10, não é? Se eu tirar 1, sobra 10, olha lá, menos 10. E aí dividido por menos 2, olha lá, mantemos o sinal ali. Agora aqui, ó, nós iremos fazer o estudo do sinal também, aqui, ó, divisão do sinal, ó. Menos dividir por menos, mais, tá vendo? Vamos até colocar ele aqui, ó, mais, ó. 10 dividido por 2, 5, ó. Então tem, ou seja, mais 5 e menos 6 são as raízes dessa equação, ou seja, o conjunto de solução, aí nós respondemos lá na solução, ó. Aí nós escrevemos a raiz menor primeiro, como eu tenho um positivo e um negativo, só de ser negativo já é menor, então menos 6 e aí depois o 5, ó. Nem vou colocar aquele mais lá que não precisa, tá? Então, entenda-se que é menos 6 mais 5, ó, pronto, conjunto de solução da equação, ou seja, as raízes da equação, né? Bom, simples assim, né? Mas tem que seguir esse espaço aí para você não errar, tá? Espero que você tenha entendido, aprendido e gostado da explicação, que eu sempre digo que é o mais importante, né? Mas deixe seu like aqui no finalzinho do vídeo, lembrando você, inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar uma videoaula nova no canal. Irei estar postando sempre, principalmente resolução de equação do segundo grau, né? Porque o assunto é amplo, não é? Vou deixar também na descrição desse vídeo aqui links com outras resoluções envolvendo a equação do segundo grau que eu fiz, para você assistir e aprender um pouco mais sobre esse importante assunto aí. E desde já, muito obrigado!